Uma boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores e vereadoras presentes, o público que nos assiste, os funcionários da Câmara Municipal de Arialva, pessoal que acompanha pela internet. Invocando a presença de Deus, considero aberta a segunda sessão ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano de 2020. Primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, fará a leitura do Salmo 1392 da Bíblia Sagrada. Corrigindo aí, 139. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes os meus rins, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entristecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Pois falam malvadamente contra ti, os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Obrigado, primeiro secretário Carlos de Antônio. Solicitar ao senhor novamente para que faça a leitura da ata da primeira sessão ordinária realizada no dia 3 de fevereiro de 2020. Ata da primeira sessão ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano de 2019. Aos 3 dias do mês de fevereiro de 2019, em horário regimental, na sala das sessões da Câmara Municipal de Arialva, sob a presidência do vereador Vanderlei Giovanuzzi, foi realizada a primeira sessão ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Arialva. Foi feita a chamada e anotou-se a ausência do vereador José Eduardo Santiago e a presença dos demais senhores vereadores. E em número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura do Salmo 23 da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, a leitura da ata da 19ª sessão ordinária, realizada no dia 2 de dezembro de 2019. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores.
Prosseguindo, o presidente pede ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio, para que faça a leitura da ata da 6ª sessão extraordinária, realizada no dia 27 de dezembro de 2019. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da 1ª sessão extraordinária, realizada no dia 16 de janeiro de 2020. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, o presidente pede ao segundo secretário para que faça a leitura da ata da 2ª sessão extraordinária realizada no dia 30 de janeiro. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício, o R2, número 81 de 2019, e o parecer referente ao processo Tribunal de Contas 004146/989/16 do exercício financeiro da Prefeitura do ano 2016. Após a leitura, o presidente comunica que a partir desta data estará correndo o prazo de 60 dias para análise das contas e que durante esse prazo será comunicado o ex-prefeito e as comissões de Constituição e Justiça e Orçamento e Finanças para análise das mesmas. Diz ainda que a referida conta encontra-se disponível para consulta e apreciação com a presidência e jurídico da Câmara. Prosseguindo, o presidente pede ao segundo secretário para que faça a leitura das indicações escritas, que são as seguintes. Indicações número 1, 2 e 3 de 2020, datadas de 28 e 30 de janeiro, de autoria do vereador Erisvaldo Cavalcante, que vem respeitosamente solicitar ao prefeito municipal a construção de calçadas no final da rua Mamed Pereira de Lima, com a rua Pedro Calandrim, e da rua Antônio Lenharo, com a rua Manuel Baraldi de Moraes, a possibilidade de realização do serviço de recapeamento asfáltico na rua Alzira Manfrinato de Campos, Jorge Rufino e Silvio Carraro, todas localizadas no núcleo José Ricardo, e a possibilidade de realização do serviço de recapeamento asfáltico na rua Benedito Marassati e rua Júlio Ferreira Prestes, localizada no Jardim Nova São Pedro. Indicações número 4, 5 e 6 de 2020, datadas de 3 de fevereiro, de autoria do vereador Nilton Cardoso, que vem respeitosamente solicitar ao prefeito municipal que proceda junto ao setor responsável da prefeitura, que comunique à empresa de ônibus Rio, para que a mesma faça a manutenção ou até a troca da frota de ônibus que faz o trajeto de Arealva a Bauru e que passe em mais horários no bairro Santa Isabel. A realização de recape asfáltico na rua Lavínia Broge e a construção de galerias pluviais na rua João Gomes e Lavínia Broge, e que se comunique o setor responsável para que faça uma melhor restauração asfáltica onde a Sabesp abre buracos nas ruas para o conserto dos encanamentos de água e esgoto, respectivamente. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. A vereadora Séfora, no uso da palavra, diz que reforçará a indicação sua já feita anteriormente sobre a necessidade de manutenção nos bueiros da rua João Furquim Neto, mais precisamente entre as casas de número 140 e 51, diante das inúmeras reclamações dos moradores do local, que alegam que a falta de manutenção dos bueiros estão causando prejuízos a eles, pois a situação fica grave em dias de chuva e que, em conversas com o setor de engenharia, nada foi feito até o momento para sanar isso. Diz também que eles, vereadores, poderiam estudar a possibilidade de se usar telão nas sessões para colocar as fotos de denúncias que eles, vereadores, recebem para que mostrem aos demais. E que ela foi até essa rua em questão e viu que a reclamação é verídica. Em dias de chuvas fortes, a rua vira um rio. E que falta, sim, planejamento urbanístico nesses casos em nossa cidade. Sua segunda indicação é sobre a rua Joaquim Maia, que erroneamente foi transformada em via de mão única, e que isso não resolveu problema nenhum, pelo contrário, só vem causando problemas maiores, principalmente aos comerciantes dessa rua, e que o verdadeiro problema está na rua João Basílio, que já foi alvo de inúmeros pedidos aqui na casa, e que o poder que eles têm na Câmara é pedir e reivindicar melhorias, mas que a execução tem que ficar por conta da Prefeitura através do setor de obras e de trânsito. O vereador Carlos, no uso da palavra, diz que vai reforçar um pedido seu, que fez no início da gestão, que é sobre a construção de casas populares, que aconteceu
em Jacuba, mas não dentro do nosso perímetro urbano. E que essa é uma necessidade premente, é um pedido de toda a população e que deve ser corrigida essa falha. E diz também que vai reforçar outra indicação que ele fez no início da gestão, datada de 24 de abril de 2017, que solicita a necessidade de encaminhar ao governador do estado de São Paulo pedido de pavimentação asfáltica na estrada vicinal que liga o município de Arialva a Boracéia. E diz que tal pedido se faz necessário devido a uma visita do deputado Arnaldo Jardim a nossa cidade, e que nessa visita ele disse que vai tratar desse pedido diretamente com o governador do estado. O vereador Paulo Sérgio, no uso da palavra, disse que fará diversas indicações para a melhoria do nosso município, como que seja realizada a operação tapa-buraco na estrada que dá acesso à balsa, solicita limpeza e manutenção dentro do cemitério municipal, bem como ao redor dele, por conta do período chuvoso e risco de proliferação e criadouro de mosquito da dengue. Pede que seja feita também uma ação para ver a situação das placas em nomes das ruas, já que isto está sendo um pedido recorrente da população. Solicita também a demarcação de vagas de estacionamento, idosos, deficientes, motos, etc., em todo o âmbito municipal. Solicita a manutenção do jardim que fica localizado no velório municipal e que seja estendido o horário de funcionamento da farmácia municipal, para que as pessoas que trabalham possam retirar seus medicamentos após o horário de expediente, facilitando assim a vida desses cidadãos, que teriam a farmácia municipal à disposição após o horário de saída de trabalho. Não havendo manifestação dos vereadores, o presidente deu início aos trabalhos da ordem do dia e pede ao segundo secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo número 7 de 2020 e do projeto de lei número 21 de 13 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor por superávit financeiro e da outras providências. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 21, de 13 de fevereiro de 2020. Prosseguindo, pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Legislativo número 2 de 2020 e do projeto de lei número 16, de 29 de janeiro de 2020, de autoria do vereador Paulo Sérgio de Azevedo, que proíbe a prática de maus tratos contra animais no município de Arialva e dá outras providências. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. O vereador Paulo Sérgio, no uso da palavra, faz considerações sobre o porquê da apresentação desse projeto hoje na Câmara, porque está em demasia a quantidade de animais soltos e abandonados em nosso município e diz que o intuito é de mudar esse posicionamento que as pessoas têm de descartar os animais. E diz, inclusive, que vai correr atrás do projeto de castração social desses animais, para assim tentar diminuir a dor e sofrimento desses animais. Diz que pesquisou muito antes de apresentar o projeto e que colocou, inclusive, que os gastos despendidos terão que ser cobrados do dono do animal, para que não acarrete prejuízo para a prefeitura e que várias outras cidades já estão se preocupando com esta causa e que aqui não pode ser diferente. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto. De lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 16, de 29 de janeiro de 2020. Prosseguindo, pede ao segundo secretário para que faça a leitura da mensagem do Legislativo número 3 de 2020, projeto de lei número 17, de 29 de janeiro de 2020, de autoria do vereador Paulo Sérgio de Azevedo, que institui o Dia Municipal de Protetores dos Animais no município de Arialva e dá outras providências. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 17, de 29 de janeiro de 2020. Prosseguindo, pede ao segundo secretário para que faça a leitura da moção de aplauso póstuma 1 de 2020, de autoria do vereador Paulo Sérgio de Azevedo, a senhora Sônia Terezinha Parolim Beraldo, pelos anos prestados na educação do nosso município. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. O vereador Paulo Sérgio de Azevedo, no uso da palavra, diz que é muito prazeroso quando se diz que vai fazer uma moção para alguém, e as pessoas reagem positivamente dizendo que
aquela pessoa é merecedora, como é o caso da moção de hoje. Aproveite e leia uma mensagem escrita pelo padre Fontana para ela, já que os dois eram muito amigos em vida. O presidente diz também que é uma homenagem justa, pois a conheceu em vida e sabia da pessoa religiosa e honrada que ela era. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu a citada moção em votação, sendo a mesma aprovada em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovada em primeira discussão a moção de aplauso póstuma 1 de 2020. Prosseguindo, deixa a palavra livre para os familiares fazerem seus agradecimentos. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente deixa a palavra livre para os vereadores fazerem suas considerações finais. Vereadora Séfora, no uso da palavra, diz que não poderia deixar de trazer para os vereadores hoje, que é sobre um problema que está no final da Avenida Adelino Mendonça, onde existe uma fossa a céu aberto. Diz que essa fossa está totalmente irregular, porque foi feito ali um pequeno loteamento e em conversas dela com o dono do loteamento, o mesmo disse estar disposto a fazer a regularização dessa fossa, mas que ao mesmo tempo encontra dificuldades com a prefeitura para se fazer isso. Diz que por diversas vezes ela tentou falar com o diretor jurídico, mas não conseguiu. E quando o encontrou em um evento, perguntou se ele já estava sabendo desse problema. Até porque ele é especialista nessa área ambiental e que enquanto ele perde seu tempo com outros assuntos na Rádio Jovem Pan Bauru, essa problemática assola nosso município. Diz que quando ela questiona o setor de engenharia da prefeitura, é dito que aquilo é culpa do loteador. E o loteador diz que a culpa é da prefeitura. E assim, o problema persiste em existir e que o executivo não cobra o que é devido desses loteamentos irregulares, deixando acontecer coisas como essa que ela está explanando na sessão de hoje. Diz que lá há mau cheiro e até um risco iminente para as pessoas que por ali transitam e que nada está sendo feito e que não se chega a nenhuma solução. Ela reforça que conversou com o dono do loteamento e que ele quer regularizar a situação, mas que o setor de engenharia e o jurídico da prefeitura não estão deixando. Ela diz então que gostaria, se possível, que fosse feita uma reunião com todos eles, mais os vereadores, para que juntos possam chegar a uma solução para esse problema. Porque depois que acontecer algo pior, não vai mais adiantar fazer nada. Até porque, quando alguém vai fazer um loteamento, ele tem que fazer toda a infraestrutura por trás dele. E não jogar essa responsabilidade para a prefeitura. E que esse não é um problema de agora, mas que agora é a hora de os vereadores tomarem uma posição para ajudar na resolução desse problema. O presidente diz então que ele também já cobrou isso. E que esse é o mal de se fazer as coisas sem projetos. Costume antigo de nosso município e que agora deve-se achar uma solução para isso, juntamente com o executivo e com o dono do local. Diz que está aberto a fazer sim essa reunião com todos, porque realmente o problema necessita ser resolvido. O presidente diz também que foi publicado há alguns dias no Jornal Noticiantes algumas matérias e que ele foi cobrado para dar uma resposta quanto a isso. E que sim, ele foi buscar essas respostas e que a prefeitura lhe enviou uma resposta às notícias que foram publicadas e vai pedir agora para que o segundo secretário faça a leitura da mesma para conhecimento de todos os demais vereadores. E que essa resposta ficará à disposição de todos na Secretaria da Câmara para eventuais consultas. O segundo secretário fez a leitura do então documento. Após lida, o presidente faz algumas considerações e a vereadora Séfora pede direito à palavra para falar sobre isso, principalmente sobre a reciclagem municipal, para acompanhar vídeo na íntegra no site da Câmara Municipal. Não havendo mais manifestação, senhores vereadores, o presidente encerrou os trabalhos da ordem do dia, agradeceu a presença dos pares e convocou-os para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 17 de fevereiro de 2020, e declarou encerrada a presente sessão. Arealva, 3 de fevereiro de 2020, assinada por todos os senhores vereadores. Obrigado, primeiro secretário. A ata está em votação. Vereador Mimi. Vereador Duzão. Vereador Paulo. Vereador Carlos. Vereadora Maria. Vereadora Séfora. Vereador Erisvaldo. Vereador Newton. Declaro aprovado a ata da primeira sessão ordinária de 2020, só lembrando de fazer uma pequena correção, onde se lê 2019 no início da ata, a gente vai substituir por 2020, né? Não,
No início. Aqui, ó. Só corrigir a primeira página, tá? Gostaria agora de pedir ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio, para que faça a leitura das indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 7, 2020. Erisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador da Câmara Municipal de Arealva. Vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente providências quanto à construção de bueiros Boca de Lobo na rotatória do Trevo, bem como também na Avenida do Distrito Industrial. Justificativa. Devido ao período chuvoso em nossa região, munícipes procuraram este vereador cobrando providências no sentido de proceder à construção de bueiros Boca de Lobo na altura da rotatória do Distrito Industrial, pois em dias chuvosos a água que escoa nessa via não tem para onde ir, causando poças e transtornos às empresas existentes no local. Arealva, 13 de fevereiro de 2020, Erisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador. Indicação de número 8, 2020. Erisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador da Câmara Municipal de Arealva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal melhorias no sentido de implantar mão única de direção na Rua dos Trabalhadores, bem como a construção de calçadas na cidade da via. Justificativa. Tal indicação se faz necessária, pois essa rua é muito estreita e muito transitada. Muitos condutores acabam abusando da velocidade, colocando em risco a vida dos pedestres que utilizam essa via como acesso de um bairro ao outro. Somos sabedores do risco iminente de acidentes que há nesse local, uma vez que os pedestres caminham pela rua sem nenhum meio de segurança e proteção, sendo, portanto, fundamental a construção de tais calçadas. Arealva, 13 de fevereiro de 2020, Erisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador. Indicação de número 9 de 2020, Carlos Alberto de Antônio, vereador da Câmara Municipal de Arealva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente que tome providências quanto à instalação de redutores de velocidade, lombadas, na rua Domingos Marques, altura do número 85. Justificativa. Munícipes procuraram esse vereador cobrando providências no sentido de proceder à instalação de lombadas, redutores de velocidades, na rua acima citada. Tal indicação se faz necessário, visto que a rua é muito movimentada e o risco de acidente é constante. Câmara Municipal de Arealva, 14 de fevereiro de 2020, Carlos Alberto de Antônio, vereador. Indicação de número 10 de 2020, Erisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador da Câmara Municipal de Arealva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente da administração municipal providências quanto à limpeza geral e manutenção da praça Luiz Cristianini, no bairro Job Garcia. Justificativa. Os moradores do local estão questionando o abandono da praça pelo poder público, necessitando assim de uma limpeza geral e de sua manutenção. E, se possível, fosse feito um serviço de arborização e paisagismo para melhorar a visibilidade no local. Arealva, 14 de fevereiro de 2020, Erisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador. Indicação de número 11 de 2020, Céfara Faria, vereadora da Câmara Municipal de Arealva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal a limpeza e manutenção da praça e do posto de saúde do bairro de Marilândia. Justificativa. Em uma visita no bairro de Marilândia, pude constar o descaso com os moradores dali. A praça encontra-se com um calçamento todo irregular, faltando lajotas, dificultando a passagem dos pedestres. Notei ainda que a iluminação daquele local é bem escassa. Já no posto de saúde, lembrando que foi uma promessa da campanha do atual prefeito, a reforma do posto, hoje encontra-se com obras paradas. Peço humildemente que o senhor prefeito vá pessoalmente certificar da veracidade de tal indicação. Segue fotos em anexo. Câmara Municipal de Arealva, 14 de fevereiro de 2020, Céfara Faria, vereadora. Indicação de número 12 de 2020, Céfara Faria, vereadora da Câmara Municipal de Arealva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal que proceda à construção de uma sala para velório no bairro de Santa Isabel. Justificativa. Uma das minhas primeiras indicações foi a construção de um velório no bairro de Santa Isabel. Até o presente momento é usada uma sala que a paróquia da igreja cede como velório, mas que a sua utilidade é um centro catequético, não contendo cozinha nem banheiros. Já houve ocasião das crianças terem suas aulas suspensas porque o centro catequético estava sendo usado para velar.
Como vereador e simpatizante dos moradores do bairro, coloco-me à disposição, juntamente com alguns sitiantes, em fazer uma vaquinha para conseguir os materiais de construção. Sendo assim, o poder público entraria apenas com a mão de obra. Câmara Municipal de Arealva, 14 de fevereiro de 2020, Séfora Faria, vereadora. Indicação de número 13 de 2020. Séfora Faria, vereadora. A Câmara Municipal de Arealva vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal que proceda com máxima urgência uma reforma e a construção de um banheiro no cemitério do bairro de Santa Isabel. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária tendo em vista que o cemitério no citado bairro encontra-se em péssimo estado de conservação, contendo mato, lixo e entulhos, o que vem gerando inúmeros problemas, dificultando o acesso e trazendo risco também aos moradores das proximidades, uma vez que o ambiente sem a devida manutenção e higienização torna-se propício para a proliferação de animais peçonhentos. Câmara Municipal de Arealva, 17 de fevereiro de 2020, Séfora Faria, vereadora. Indicação de número 14 de 2020, Vanderlei Giovanuzzi, Maria Aparecida Ortiz Crepaldi e Paulo Sérgio de Azevedo, vereadores da Câmara Municipal de Arealva, vêm respeitosamente solicitar ao prefeito municipal que realize estudos com a finalidade de conceder aumento no valor do vale alimentação dos servidores municipais. Justificativa. Tal solicitação se faz justa e necessária, visto que o custo de vida do país aumenta gradativamente, sendo extremamente necessário que o vale alimentação dos funcionários públicos também receba o reajuste para acompanhar o aumento do custo de alimentação, uma vez que não há revisão dos subsídios dos servidores municipais há anos, e muitos servidores vêm enfrentando dificuldades financeiras em razão da crise. Diante do exposto, solicitamos ao senhor prefeito que estude com atenção essa nossa proposição e que possa atendê-la, pois, como representantes do povo, precisamos estar atentos às necessidades dos nossos servidores. Câmara Municipal de Arealva, 17 de fevereiro de 2020, Vanderlei Giovanuzzi, Paulo Sérgio de Azevedo, Maria Aparecida Crepaldi, vereadores. Obrigado, segundo secretário, vereador Paulo Sérgio. Vou deixar a palavra livre para as indicações verbais. Enquanto isso, quem não assinou as indicações, vamos assinando aí. A palavra está livre para as indicações verbais. Pode. Com a palavra, a vereadora Séfora. Maria, essa aqui também. Deixa esse aí. Boa noite a todos os companheiros aqui, a quem nos assiste, o público aqui presente. Senhor presidente, eu queria reforçar uma indicação que o vereador Chupeta fez para o bairro de Santa Isabel também. É sobre a reforma da praça lá. Na verdade, ela está mais ou menos igual à praça de Marilândia. As lajotas dela está faltando muito e as que estão lá estão em alto relevo. E ali é um local que toda semana as senhoras dali vão à igreja no período da noite, à tarde. Então ali o risco está bem que eles pudessem dar uma arrumada, uma consertada ali. Agora que a chuva deu uma paradinha aí, lá dar uma ajeitada na grama, que está uma grama alta. Os bancos quebrados. A respeito dos bancos também, a gente poderia ver a possibilidade de correr os comerciantes, as pessoas que se interessam também em estar doando bancos novos, né? Tudo isso daí, a gente poderia... Eu queria reforçar essa indicação, que eu acho muito válido. E dar um up a mais na construção do velório, que eles estão usando o centro catequético, mas parece que é por tempo determinado agora, porque algumas coisas mudaram, gestores mudaram, né? Então, é preciso acelerar isso daí. Uma sala com uma cozinha, com banheiros que eles possam usar, porque está sendo usado lá, e aí interrompe outras atividades que foi feito para aquilo, e aquele lá é da igreja, não é da prefeitura. Então, para que dar uma reforçada nisso daí. Peço a colaboração de todos. Será registrado e encaminhado para o prefeito a solicitação. Alguém mais? Obrigado, Séfora. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio.
Boa noite a todos. Com toda essa chuva que teve nesse período, choveu muito, muitas estradas estão danificadas, né? Então foram muitas pessoas procurando, pedindo para estar dando manutenção de estrada. Inclusive algumas já foram passado a máquina, já foram arrumadas até, agradecendo ao pessoal responsável. Só que com a chuva também várias pontes foram danificadas, então a prefeitura está focando nessas pontes para poder continuar o ir e vir, né? E a promessa é que assim que realize o conserto dessas pontes, eles vão estar pegando essas estradas e dando a manutenção devida, né? Então estão dando prioridades às pontes e vão pegar as estradas depois. Muita procura de gente por causa dessa chuva, né? Então, eu quero deixar claro que eu fui atrás de algumas, mas infelizmente não, por enquanto. Ainda agora, ontem, parece que deu problema numa máquina, uma máquina importante quebrou. Então agora tem que esperar o conserto dessa máquina, então vai atrasar mais um pouco ainda. Ok? Obrigado. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. Mais alguém? Eu também quero fazer uma indicação para que faça as podas da Praça Teotônio Vilela. É isso, né? Teotônio Vilela. É cobrança da sogra. Tem que atender. Essa é complicada. Viu? E com relação, Paulo, às pontes, 2 foram recuperadas, foram 4 pontes, tá? 2 foram recuperadas, realmente está com dificuldade devido às chuvas, agora ela deu uma trégua, então a gente tem que ir pedindo para o pessoal ter um pouquinho de calma. Mas está indo. Tá. Com a palavra, o vereador Carlos de Antônio. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite aos nossos funcionários, ao público aqui presente, né? A esposa do presidente, né? O esposo aqui da nossa amiga vereadora e dos meus amigos e irmãos aí na fé, também o pastor Leandro, o Lucas Pontes, o João Vitor e o Arthur Moreira. Fico feliz em poder falar aqui, meus irmãos, e citar a presença de vocês aqui, tá? Tá bom? É um prazer tê-los aqui. Eles falaram que eles gostariam de vir assistir uma sessão e estão aqui presentes conosco. O Paulinho falou um negócio interessante aqui, depois das chuvas, quanta reclamação da questão da estrada, né, Maria? Vereadora. Mas graças a Deus, acho que na medida do possível eles estão acertando aí os problemas, né? A gente sabe que tem vários e às vezes a gente pede para eles socorrer algum, não tem como porque está socorrendo outro canto. Mas eu creio que na medida do possível todos serão atendidos aí. Eu fiz aí uma indicação a respeito de lombadas, né? Eu sei que a prefeitura não gosta muito de fazer lombada, mas infelizmente a gente às vezes tem que pedir, porque as pessoas pedem para a gente, então nós não temos como deixar de fazer um pedido aqui, né? E eu sei que no Código de Trânsito está previsto lá que a gente não pode segurar o trânsito, mas infelizmente as pessoas, elas falam, mas coloca o obstáculo lá que vai resolver o problema, até na questão de... tem local que realmente, né, Selva, é necessário lá, tipo a João Basílio. A gente sabe que é um local que eu acho que o poder público tem que olhar com os olhos diferentes ali, para a gente tentar solucionar aquele problema que há tempo se arrastam. E realmente, como foi falado na outra sessão, se aquela rua a gente conseguir coibir a velocidade, com certeza eles vão tirar aquele pedaço ali que ficou contramão, tá? Então vamos reforçar novamente essa indicação e agradeço a oportunidade, tá bom? Obrigado.
Mais alguém para fazer uso da palavra? As indicações? Passaremos agora para a ordem do dia. Gostaria de pedir ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 8 de 2020 e do projeto de lei do número 22 de 13 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para as despesas com remuneração e outras decorrentes do pagamento de pessoal, profissionais do magistério, Fundeb, superávit financeiro e da outras providências. Arealva, 13 de fevereiro de 2020, mensagem do Executivo número 8 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, pelo presente encaminho para a necessária apreciação dessa egrégia Câmara e solicito a aprovação do projeto de lei número 22 de 2020, que autoriza a Prefeitura Municipal de Arealva a abrir crédito suplementar no orçamento anual do exercício 2020 no valor de R$ 79.860,57, tratando-se de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, referente saldo existente em conta bancária e remanescente do exercício anterior, nos termos da Lei do Fundeb 11.494 de 2007, artigo 21, parágrafo 2º. Reitero na oportunidade os protestos de elevada estima e distinta consideração, permanecendo no inteiro dispor para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Dr. Elson Banuti Barreto, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor presidente Vanderlei Giovanuzzi, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Arealva. Projeto de lei número 22, de 13 de fevereiro de 2020, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para despesas como remuneração e outras decorrentes de pagamento de pessoal, profissionais do magistério, Fundeb, superávit financeiro e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar na dotação orçamentária na forma abaixo especificada por superávit financeiro no valor de R$ 79.860,57 para despesas como remuneração e outras decorrentes de pagamento de pessoal, profissionais do magistério, Fundeb, na seguinte rúbrica e especificações. 02, Executivo. 02.03, Diretoria de Educação. 02.03.04, Fundeb, Fundo Educação Básica. 12, Educação. 12.361, Ensino Fundamental. 12.361.0150, Ensino Regular de 7 a 14 anos. 12.361.0150.2017.0000 Fundeb, 60%. Ficha 109. 3.1.90.11.00, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 79.860,57. Artigo 2º. A cobertura do crédito definido no artigo anterior terá como fonte de recursos os superávit financeiros oriundos do exercício anterior, auferidos na conta corrente bancária número 10.373, dígito X, agência 67989 do Banco do Brasil, proveniente de transferências do Fundeb, para aplicação da remuneração dos profissionais do magistério com efetivo exercício na educação básica. Artigo 3º. Fica também o Poder Executivo autorizado a suplementar por decreto os valores relativos aos rendimentos de aplicação financeira dos valores mencionados no artigo 1º. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Arealva, 13 de fevereiro de 2020, Dr. Elson Banuti Barreto, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador Carlos. O projeto está em discussão. Projeto em votação. Vereador Newton. Vereador Erisvaldo. Vereadora Séfara. Vereadora Maria. Vereador Carlos. Aprovado. Vereador Paulo. Aprovado. Vereador Duzão. Aprovado. Vereador Mimi. Aprovado. Declaro aprovado em primeira discussão projeto de lei do número 22 de 13 de fevereiro de 2020. Na sequência, peço ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio, para que faça a leitura da mensagem do Legislativo de número 4 de 2020,
e do projeto de lei de número 23, de 14 de fevereiro de 2020, de autoria do vereador Erisvaldo Cavalcante Vitalino, que dá denominação a trecho Praça do Bairro Santa Isabel, município de Arialva, e dá outras providências. Mensagem do Legislativo, número 4 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Tal projeto de lei se faz necessário em decorrência de uma praça existente na estrada de terra de Santa Isabel não ter nome, já que denominar nome de vias e logradouros públicos é de competência da Câmara Municipal, de acordo com o artigo 14, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de proposição visando atribuir denominação ao trecho em questão. O nome da praça ficará como Praça Alcides de Oliveira, Curió. Alcides de Oliveira, mais conhecido como Curió, foi motorista de caminhão e jogador fiel do time de futebol de Santa Isabel, onde jogou por vários anos e onde era muito querido e respeitado por todos os amigos, apesar de seu temperamento explosivo. Parou com o futebol aos 65 anos de idade. Foi casado com Laura Rodrigues de Oliveira, com quem teve 3 filhos, Santa Cristina, o craque de futebol João Carlos e Gisele Conceição. Tem como irmãos Darcy, Dolírio e João, já falecidos, e Elze e Dorival, nascidos em 21 de 4 de 1939 e criado em Santa Isabel, onde ainda possui uma propriedade, o sítio Nossa Senhora Aparecida. Faleceu no dia 28 de 11 de 2006. A família agradece essa singela homenagem por parte dessa Casa de Leis. Sendo assim, pedimos a essa Casa Legislativa que avaliem e aprovem o presente projeto de lei. Atenciosamente, Câmara Municipal de Arialva, 14 de fevereiro de 2020, Erisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador. Ao excelentíssimo senhor Vanderlei Giovanuzzi. Projeto de lei número 23, de 14 de fevereiro de 2020, autoria do vereador Erisvaldo Cavalcante Vitalino. Dá denominação ao trecho Praça do bairro de Santa Isabel, município de Arialva, e dá outras providências. Artigo 1º. Fica denominado Praça Alcides de Oliveira, Curió, atual praça na estrada de terra que liga o município ao bairro de Santa Isabel. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Arialva, 14 de fevereiro de 2020, Erisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. O projeto está em discussão. Projeto em votação. Vereador Mimi. Aprovado. Vereador Duzão. Aprovado. Vereador Paulo. Aprovado. Vereador Carlos. Aprovado. Vereadora Maria. Aprovado. Vereadora Séfara. Aprovado. Vereador Erisvaldo. Aprovado. Vereador Newton. Declaro aprovado em primeira discussão projeto de lei de número 23, de 14 de fevereiro de 2020, de autoria do vereador Erisvaldo Cavalcante Vitalino, que dá denominação à Praça do Bairro Santa Isabel. Deixo a palavra livre agora para os vereadores que gostariam de fazer as considerações finais. Com a palavra, a vereadora Séfara. Eu quero colocar os amigos aqui da casa e a população a par. Hoje nós demos um passo para uma conquista, a gente espera, né, Vanderlei? Nós tivemos uma reunião hoje com com 2 representantes da CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, a respeito dessas quedas constantes de energia, mais especificamente no Distrito Industrial, onde a gente falou, mas a gente conversamos com eles a respeito dos bairros também e Distrito de Jacuba, que depois a Maria pode até, a Maria Duzão pode até falar. O feedback deles com a gente foi uma coisa bem positiva, eles explicaram o que está acontecendo lá. Lógico,
existem alguns problemas. Um dos maiores problemas lá é a questão da reciclagem, aonde os urubu acaba levantando o voo e batendo na rede e fechando fase ali, curto, e aí acontece todo aquele estrago lá. Então colocamos para ele, nós conseguimos trazer os empresários de lá aqui hoje. Foi uma reunião bem produtiva, todos falaram, trouxeram suas dúvidas, eles esclareceram bastante e vão tomar as providências. Lógico que não é de hoje para amanhã, eles falaram que pode ser até 90 dias, que eles vão instalar uma rede diferente lá, para amenizar o problema até que seja feita outra coisa, até que eles arrumem outra solução. Mas, por enquanto, de imediato, eles estão pondo um espaçador lá. Já foram colocados 5 espaçadores, né, presidente? Que nós temos fotos, e eles subiram lá para ver. Realmente, depois da reunião, o presidente Vanderlei foi até ao gabinete conversar para ver o que a gente poderia ajudar na questão de estar enterrando esse lixo. Eu ainda não sei qual foi o teor da conversa, depois o Vanderlei vai passar. Mas, em todo caso, foi dado o pontapé inicial. Eles tiveram uma boa vontade, vieram aqui, responderam a nossas perguntas e dúvidas, mas eu quero registrar isso com todos vocês, que está sendo, deu inicial aí, né? Os empresários aqui vieram hoje, tem empresário lá pagando com conta de energia de 200 a 300 mil reais por mês, e ficando sem energia e tendo que enterrar mais de 2.000 frangos no dia. No dia. Essas questões foram passadas, lógico, eles atenderam todas as nossas dúvidas, e eu quero passar isso para vocês, que nós estamos aí encaminhando essa resolução lá, tá bom? Então, Maria, Duzão, se vocês puderem levar lá para Jacuba isso, que eles vieram para cá, porque eu não tive também como, eu vi alguma coisa em rede social, que lá acabou também, mas como daqui procurou, né, com nome, tem assinatura foi uma coisa formal, foi com assinatura, com ofício, então foi mais fácil da gente trazer eles aqui. Então, se vocês puderem dar uma mão lá em Jacuba, queimou um ponto de geladeira do povo. Fora grande, essas coisas que vem dando perca direto. Não, a gente entende que o tempo, ninguém pode com o tempo, né, gente? Houve muitas chuvas, cai raio na rede, derruba tudo, desarma. Então, eles trabalharam sem cessar os finais de semana. Então, tem essas interrupções que não tem como ser programada. Então, não tem como o empresário falar, eu quero ser avisado. Às vezes, não tem como. Né? Não tem como avisar quando o urubu vai decolar, não tem jeito. Então, é essas coisas que estão acontecendo. Agora, quando vai ter reparo, tem a linha viva que trabalha com a rede ligada, mas, às vezes, mesmo assim, precisa desligar. Então, é isso. Eu cheguei a entrar em contato com eles. Eles fizeram bastante lugares, arrumaram. Ficou perfeito mesmo, mas está acontecendo ainda queda de energia. Não sei se é porque vem muito longe. Está dando. Obrigado, vereadora Cefra. Alguém mais quer fazer o uso da palavra? As considerações finais? Não quer, vereador Isoldo? Não? Não tem, então, Nilton? Tá. Só a respeito da reunião de hoje, muito boa reunião, vereadora. Esse realmente é um papel de vereador. Realmente, essa reunião bem produtiva, que deve ser feito mesmo, tá? Parabéns. Gostaria de eu ter ficado sabendo antes, que poderia, às vezes, ter trazido um representante da prefeitura, que muitas das coisas
tem que ser ouvido numa reunião de pessoas como essas que estavam aqui, os empresários relatando as perdas que eles tiveram, né? É importante. Teve um relator que conseguiu, depois de 1 ano de negociação com uma rede grande de supermercado, ele conseguiu encaixar a venda de frangos lá. Na 5ª entrega ficou sem energia, perdeu a produção. Então, que confiança que ele vai passar para uma rede dessa? Então, trazer os responsáveis, que nem foi feito pela vereadora Séfora, para vir falar aqui na nossa frente e na frente de quem está tendo prejuízo, é importante. Eles demonstraram interesse, tá? Então, acho que vai colher frutos. É um trecho pequeno, não é um trecho difícil deles arrumarem lá. Eu saí aqui com ânimo, convicto que conseguiria algo também. Fui até o executivo, falei com o prefeito, expus a situação da caçamba, aquela caçamba que tem lá, e expus a situação de enterrar o lixo o mais rápido possível, porque os urubus eles ficam ali por causa do lixo. Aí, inclusive, antes da gente sair daqui, eu perguntei como que é o nome dele? Eduardo. Sim, para ele, se foi um caso só de urubu, pode acontecer, ou foram vários. Ele falou, não, foram vários casos que eles pousam, a asa dele é grande, né, e fecha curto na rede. Eu falei, então, realmente merece uma providência. Fui lá, falei com o prefeito falou que vai ver. Ele fala que é o seguinte, a caçamba vai ser um problema. Se você tira ela lá da portaria, o pessoal joga osso, joga lixo, tudo no chão. Aí vai ficar aquela porqueira, né? Então ele não sabe o que ele vai fazer. Se põe lá no final da rua, vai pensar. E a questão do lixo, ele falou que tem como cobrir com uma tela. Não sei se resolve, não sei se vocês têm conhecimento ou não. Cobrir com uma tela, para eles não chegarem até o alimento. Eu não sei, né? O ideal, no meu ver, era ter que ter uma forma de reaproveitar a vala o máximo possível para a gente, porque o espaço nosso lá é curto, é pequeno. Então, ao término do dia, já ir lá e cobrir. Também não sei se resolveria. O certo era ter uma máquina lá cobrindo, chegou um caminhão, já joga uma camadinha de terra. Porque o pessoal vai lá e joga, é complicado, né? É complicado. E se tirar aquela caçamba, eles vão jogar lá e vai ficar... Vai. Pessoal, então foi deixar registrado essa reunião que foi produtiva. Com respeito à última conversa a respeito lá do loteamento, né, eu já passei para a senhora, eu conversei com o prefeito sobre a situação, a gente não fez a reunião, mas eu perguntei para ele o andamento daquilo lá. Ele falou que o promotor fez uma reunião com a prefeitura, chamou o proprietário do loteamento e falou o seguinte, deixou bem claro para o prefeito, se vocês colocarem a mão, vocês terminem, mas não é só aquele, os outros 16, 18 que tem aí. Então vocês não façam. Ele começou, ele termina e eu estou em cima dele. Então foram palavras do prefeito com relação a esse proprietário de loteamento onde tem a fossa aberta lá, que foi exposto na última sessão. Então as palavras do prefeito, que ele não pode pôr a mão e arcar com resolver um problema que o promotor já tem conhecimento, que já foi feito reuniões a respeito disso daí. Que mais? A vereadora Maria lembrou o falecimento do jurista Damásio, né? Faleceu aí, nossos sentimentos à família dele. Foi morador de Arialva por muito tempo, representou bem a nossa cidade também, o jurídico no âmbito nacional e até internacional. A gente fez um ofício, quem que foi que falou da Rio? Estava com problema. A gente fez um ofício, Nilton, e vai encaminhar via correio, tá? Para eles verem, realmente receberem esse ofício. Todo mundo já assinou, relatando o problema que está ocorrendo. Eu tenho visto que outras cidades também estão tendo o mesmo problema.
Santa Isabel trouxe para nós um abaixo-assinado solicitando uma torre de celular, porque eles estão com dificuldade de comunicação. A gente também fez um ofício e foi encaminhado já, né? A gente encaminhou para uma operadora Vivo, se não me engano foi a Vivo, né? E para pedir. Mas atenderam bem a gente, eles vão fazer um estudo de viabilidade. Agora vamos aguardar. A vereadora Cefra está solicitando também, Thalys, se puder complementar depois uma indicação, numa caçamba lá em Marilândia, tá? Pessoal, é isso aí. E no final da Avenida Matão. Aproveita. Gente, final da sessão. Quero agradecer a presença de todos e convidá-los para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 2 de março de 2020, e declaro encerrada a presente sessão. Caçamba?